Quero convidá-los, irmãos, irmãs, para abrirmos as nossas Bíblias até o versículo 13. Palavra de Deus no livro de Hebreus. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, temos diante de nós a Tua palavra, que é a verdade. Essa palavra bendita, que não volta vazia, mas cumpre o propósito bendito do Senhor nas nossas vidas. Nos dê reverência, nos dê santidade, nos dê, ó Deus, o dirigir do Teu Santo Espírito. Fala ao meu coração hoje à noite. Fala, por favor, Senhor, por misericórdia, através de mim, aos corações aqui presentes nesta noite. Ó Deus, me prostro humildemente diante do Teu trono de graça, pedindo a Tua capacitação, a Tua ajuda, a Tua suficiência. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso e Redentor nosso. Em nome de Jesus. Amém.
Alguém aqui já ficou parado numa maratona? Quando você está no trânsito, para aquele trânsito todo, começa a passar gente correndo, não para. E você vai ficando, desliga o carro, né? Tem a moto lá, do BPTran. O escritor de Hebreus, que não queremos nessa noite discutir quem foi, fala sobre uma corrida e sobre a perseverança dessa corrida da fé. A vida cristã pode ser comparada a essa corrida de obstáculos, ou até mesmo com a maratona. A linguagem do atletismo aqui é utilizada, e a Bíblia fala sobre isso para ilustrar essas implicações de uma vida cristã vitoriosa. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui em 2 Timóteo, Paulo compara o esforço cristão, na vida cristã, ao atleta que deseja vencer, que deseja ser coroado de êxito. E a corrida cristã requer fidelidade às normas. Precisamos obedecer. A desobediência aos mandamentos do Senhor pode produzir na vida do cristão derrota. Eu quero ser vitorioso. Você quer? Quero caminhar na presença do Senhor vitorioso. Não quero ser reprovado, como a palavra de Deus diz que a disciplina, num primeiro momento, não é boa, porque nós não gostamos da disciplina, mas a disciplina é necessária. E a disciplina vem ao nosso encontro para o bem. No livro de Provérbios diz que os pais que não corrigem os seus filhos, talvez demonstrem não amá-los tanto. E a palavra de Deus diz que Deus não corrige o bastardo, mas que Deus corrige o filho, a quem ama. Escrevendo aos Coríntios, onde aconteciam frequentemente as competições esportivas, e o livro de Coríntios fala muito sobre isso. O apóstolo Paulo utiliza esse exemplo para falar um pouco sobre dedicação, sobre persistência, sobre perseverança. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. O prêmio reservado àqueles que são vencedores em Cristo é incomparavelmente superior a estas premiações que a gente pode ver nas competições que nós olhamos por aqui. Até o texto bíblico diz: correi com perseverança a carreira que vos está proposta. E aqui fala sobre uma corrida da fé, sobre correr com perseverança e progredir nesta caminhada. As lições aqui são imperativas, mas eu gosto sempre de fazer isso, de comparar versões da Bíblia. Se você puder, faça isso sempre. Eu leio várias versões, e eu li aqui a Bíblia, a Mensagem. Olha o que diz o capítulo 12 nessa versão. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros, falando sobre o capítulo 11, sobre todos os heróis da fé que são citados
essa multidão de testemunhas, é o capítulo 11. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres de acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma de vocês. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais do que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou. Tudo e todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele? Isso me chamou muito a atenção, porque realmente é sobre isso que quero tratar hoje à noite, nesse tempo que temos aqui. O livro de Hebreus fala muito sobre a doutrina de Cristo, apresenta a pessoa de Cristo de uma maneira maravilhosa, essa doutrina da soteriologia, que é da salvação, da cristologia, mas sobretudo fala sobre uma corrida. E o texto de Hebreus diz assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. E aqui diz, corramos com perseverança. Hoje à noite eu quero pensar sobre isso, esse é o tema da nossa mensagem, correr com perseverança. E eu falo sobre a corrida da fé, sobre a vida cristã, sobre esse tempo que nós dedicamos para estudar a palavra de Deus, para ler bons livros, para nos aprofundarmos no conhecimento da graça de Deus, nesse tempo que nós vamos cavando, estudando, procurando tempo, até o texto bíblico diz, olha, deixa o peso. Peso não fala sobre pecado, depois fala sobre o pecado que tenazmente nos assedia, mas precisamos abrir mão de algumas coisas para dobrar o joelho no chão e orar. Precisamos orar pela nossa igreja, precisamos orar pelos irmãos que estão sofrendo, tem muita gente doente, mas correr com perseverança. Correr com perseverança é correr de maneira que eu não desista nunca de servir ao Senhor. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me fazer esfriar nesta fé que eu quero buscar cada vez mais aquecer no meu coração. Eu afirmo hoje, em primeiro lugar, que a corrida cristã é preciso ter determinação. Versículo 1, que nós acabamos de ler, de Hebreus 12, diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tantas testemunhas, desembaraçando do peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, corramos com paixão, corramos com interesse, corramos com afinco, corramos, não fique parado pelo caminho. Às vezes a gente vai fazer um exercício e o fôlego está curto, né?
Às vezes a gente precisa correr na frente de um carro e o fôlego está curto, mas o nosso fôlego da fé precisa ser exercitado. E nós exercitamos essa corrida com perseverança, tendo determinação. A vida cristã exige uma determinação profunda, uma paixão profunda, um empenho profundo, um interesse cada vez maior. A vida cristã exige de tal forma que em Lucas capítulo 9, versículo 62 diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Crente que não cresce, não dá certo, tem que crescer. Não é fazer mestrado, doutorado, especialização, mas é começar a guardar a palavra de Deus no coração, com determinação. Em um dos hinos que a gente canta aqui, na igreja, e esse hino diz algo muito bonito: quanto aos que corriam bem, de ti, longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. A vida cristã é uma corrida. E a palavra de Deus diz: correi com perseverança. Por isso que eu li até o versículo 13, que fala sobre disciplina. Todos nós somos disciplinados. Eu gosto de estudar. Vocês sempre veem aí que eu estou fazendo algum curso, estou estudando alguma coisa, até às vezes faço demais, tem que parar um pouco, porque a gente tem outras prioridades, que é o próximo ponto, o alvo. Mas é interessante porque preparar um sermão é uma coisa que você começa, mas não termina nunca, porque quando voltar para casa eu vou continuar lendo Hebreus, porque Hebreus é um livro fascinante, eu vou continuar outros temas que surgiram, e eu preciso ter esse tempo lá na minha casa, preciso ter um bom devocional, preciso ter determinação para ter um culto doméstico lá na minha casa, eu preciso fazer da minha casa um templo onde Deus habite. Preciso transformar a vida do meu lar num ambiente onde tudo que for falado seja para a glória de Deus. Preciso edificar a minha família sobre a rocha. Satanás está aí querendo roubar, matar e destruir, e está começando na casa de cada um de nós, e ele vai procurar a brecha para destruir tudo que Deus tem construído na nossa vida. Não vamos parar pelo caminho, não vamos desmaiar. A palavra de Deus diz que eu fiquei pensando: desmaiar? Versículo 3: considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, Jesus. Oposição dos pecadores, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Não vou sucumbir, vou continuar firme nos caminhos do Senhor. Nada vai me separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem um hino que diz que eu caminho para o céu, eu caminho para as mansões celestiais, eu caminho para a Nova Jerusalém. Eu estou seguindo a Jesus. Quando fala sobre essa multidão, eu acho interessante. O primeiro versículo aqui diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. São essas pessoas que passaram por coisas piores do que nós estamos passando. No capítulo 11 diz pessoas que foram cerradas ao meio, mas não negaram temer ao Senhor. Famílias que foram queimadas. Nós não estamos passando por luta nenhuma, se for pensar sobre isso. Multidão de heróis da fé apresentada aqui em Hebreus. Um dos comentários que eu li estava dizendo isso. Essa multidão de heróis, mesmo em meio a muitas provas e sofrimentos, venceu. Um exemplo de determinação que precisa motivar os nossos corações. Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 39, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança no Senhor.
ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Correi com perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Versículo de número 12, olha que bonito. Perseverar e ajudar outros nessa caminhada, pessoas que não estão conseguindo. Versículo 12 diz assim: por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Quando a gente começa a ajudar um ao outro na caminhada cristã, nossa vida fica cheia de significado. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes que seja curado. Correi com perseverança. Essa corrida cristã é marcada também pela necessidade de fixar a atenção no alvo. Até no texto que li aqui desta Bíblia, a mensagem, diz que o Senhor Deus tinha colocado um alvo no coração do seu Filho Jesus Cristo. E o nosso maior exemplo é Jesus, que sofreu. Diz a palavra de Deus, veja o versículo de número 2, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Nessa corrida nós precisamos ter alvo, e nós estamos falando sobre alvo cristão. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente qual é o seu alvo. Qual deve ser o meu alvo? O autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Caminhe olhando para Jesus. Quando você sair cedo para trabalhar, saia orando. Desliga o rádio. Esqueça as notícias, são as mesmas de sempre. Mas vá orando. Vá trilhando o trecho em oração para o lugar onde você vai trabalhar. Quando você vier para a igreja, qual é o alvo? Glorificar o nome do Senhor. Venha orando, venha pedindo para que o culto seja uma bênção, para que o Senhor prepare os corações, para que o Senhor tenha uma palavra para todos nós e que possa alimentar o nosso coração. Alvo estabelecido. Alvo. Sem definição de um alvo é impossível determinação. Como que eu vou ter paixão, ter interesse, se eu não sei onde eu vou chegar? E já disseram que para quem não sabe para onde ir, né, Eliezer? Qualquer caminho serve, não tenho alvo nenhum, não estou indo para lugar nenhum. O meu alvo é a santificação, o meu alvo é conhecer mais a Jesus, o meu alvo é ser um filho de Deus em todos os lugares, o meu alvo é, quando abrir a minha boca, falar coisas que possam edificar, que não machuque as pessoas, mas que possa produzir cura. O meu alvo é ser igual a Jesus em seus passos. O que faria Jesus? É por isso que muitos dão pouca importância à corrida cristã. Não tem um objetivo definido, não tem um alvo estabelecido, não tem motivação para correr. Quando se perde Jesus de vista, a vida cristã perde a sua razão. Jesus é o alvo supremo da nossa corrida.
E é por isso que o livro de Hebreus fala sobre Jesus e fala sobre o nosso alvo: olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. A derrota vem quando nós começamos a tirar os olhos de Jesus, e isso é imediato. Pedro experimentou isso sobre as águas. Nós temos experimentado isso todos os dias. O hino que nós cantamos aqui diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Até cantamos que nem barítono, né? Mas estava alto pra caramba. E ensaiei com o Eric aqui, né, Eric? Depois nós vamos ensaiar mais um pouquinho. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto a Jesus. Jesus é o grande vencedor, e a sua vitória é a nossa vitória, a vitória de todo aquele que crê. O atleta corre e sabe quando vai chegar. Quem já fez aí uma maratona, eu nunca fiz, mas eu vou fazer, vou começar. Depois do Covid, meu pulmão não respira tanto assim, fiquei com a sequela lá. Mas a maratona é interessante, porque eles vão motivando, tem gente motivando, dá água no meio do caminho, dá banana para o pessoal comer, e vai correndo, né? E vai. Vanderlei de Lima, alguém tentou segurá-lo, mas não tem problema, eu vou chegar lá, não importa em que lugar eu vou chegar, eu vou. E na corrida, antes de começar, a gente já quer desistir, porque você já começa a sentir suas limitações, suas dores. E na vida cristã é desse jeito, não vai dar certo. Eu sou apenas um homem, eu sou pecador, nós somos. Todos nós erramos. Quem aqui pode dizer nessa noite: não, a palavra de Deus diz, todos pecaram. E é por isso que nós precisamos ajudar um ao outro nessa caminhada. Há crente que, em vez de olhar para Cristo, desvia os olhos para os atrativos desse mundo. Tem tanta coisa que cativa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo me aproxima do trono da graça de Deus. Precisamos aprender a olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Esse é o alvo. Qual é o seu alvo? Eu ia pedir para você perguntar para quem está do lado aí, mas não precisa não. Só pergunta para você mesmo: qual é o meu alvo? Meu alvo é ter muito dinheiro, meu alvo é ser muito poderoso, meu alvo é ter muitos diplomas. Qual é o meu alvo? Se você estabeleceu o seu alvo, ter comunhão com o Senhor Jesus, desde o momento que você, antes de levantar da sua cama, você já vai orar e dizer: Senhor, eu vou colocar meu pé aqui agora. Não deixa a labirintite me pegar, nem a depressão, nem o desespero, nem o medo. Coloca a santidade na minha vida. Eu quero, todo dia antes de sair da sua cama, vista aquela armadura de Deus. Tem um cântico, Eric, depois você me ajuda aí a achar esse cântico, de criança, que as crianças vão colocando a armadura. Eu ouvi outro dia, no Novo Tempo, achei aquilo uma coisa mais linda do mundo. Eles vão colocando a armadura e falando o que cada peça significa. Nós precisamos disso, meus irmãos. E eu quero encerrar hoje à noite falando que a corrida que nos está proposta é uma corrida de perseverança. Não vou desistir, vou continuar nos caminhos do Senhor. É essa corrida que exige determinação, que me mostra o alvo bem claro. O meu alvo é Jesus. Mas a palavra de Deus diz que na corrida cristã é preciso inspirar-se num exemplo soberano, que é o exemplo de Jesus. Que outro exemplo melhor nós temos? Tem algum outro exemplo melhor? Versículos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor, consumador da fé, que é o Senhor Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fez pouco caso de nada disso, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Considerai atentamente o exemplo deste que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si,
para que não vos fatigueis. Está muito difícil. A vida cristã está difícil demais. Quanto mais eu oro, mais difícil fica. Todo dia tem uma dificuldade. Aqui, algumas palavras: suportou a cruz. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Oposição contra si mesmo. Na Páscoa, fiquei ali em alguns momentos, eu não conseguia cantar, de ver a encenação, e eu estava vendo a encenação atrás da cortina. Quando começaram a bater em Jesus, que me tocou de uma maneira tão profunda. É o meu Senhor, é quem me sustenta até hoje. Foi quem eu conheci quando eu era jovem. Eu comecei a ouvir falar lá na minha casa, pelos meus pais. Parece que aquilo ecoava no meu ouvido: crucifica-o! E que isso? Ele é o bom pastor. É o Senhor da vida. É o Senhor da história. Quem é Jesus? É o Salvador. Dá vida pelos pecadores. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Paulo aqui afirma: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Que todos confessem que Jesus é o Senhor. Na nossa família, qual é o nosso alvo? Santificar a vida dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, fazer do nosso lar, da empresa onde a gente trabalha, lá é lugar de proclamar também. Todo lugar é lugar de proclamar. Jesus é o grande vencedor, venceu o diabo, triunfou lá na cruz, venceu a morte, ressuscitou, e nós ressuscitamos com Cristo. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, todos nós passamos por elas. Não tem ninguém isento, até as crianças, até os pequenininhos. Tem criança tratando depressão, sabia? Criança que não suporta a separação dos seus pais, criancinha que não consegue entender algumas maldades que os maiores lhes fazem. Tem gente sofrendo de todas as formas, por todos os lugares. Mas Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: em todas estas coisas, tudo isso, somos, porém, mais do que vencedores. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, não por nós mesmos. Nós não temos condições, mas o exemplo de Jesus no sofrimento nos inspira a viver vitoriosamente. A inspiração vem do Senhor Jesus. Não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo. Maior no reino de Deus é aquele que serve. Escrevendo aos Coríntios a respeito de Cristo, Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Corramos. Não fica parado não, por favor. Não para no caminho. Interessante que nas maratonas, e eu comecei a observar, porque eu não sei essas coisas, mas eu vi que os maratonistas, uns vão ajudando o outro. Quem está mais rápido, para um pouco, ajuda aquele que está devagar, vai ajudando, vê alguém que não aguenta mais, está com cãibra, vai motivando. E é interessante: corramos com perseverança e determinação a carreira cristã, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus.
Tomemos o melhor exemplo dessa vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o grande vencedor. Que a misericórdia do Senhor nos assista e nos conceda essa graça de correr a corrida que nos está proposta com perseverança. E eu encerro lendo esse texto de novo, que diz assim: percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, o que isso significa? Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Fala sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa carreira com o Senhor. E fala sobre o fim jubiloso que o Senhor Jesus teve pela glória do Pai.